verdadeiro motivo de você evitar tudo. Você já cancelou alguma coisa na última hora, sem nenhum motivo real? Você não estava doente, não tinha compromisso, simplesmente você não foi. Você inventou uma desculpa, mandou mensagem e ficou em casa com a mistura estranha de alívio e um pouco de culpa também, que, é claro, você não analisou muito profundamente. Ou então, você tem aquela coisa que você precisa fazer há meses, mandar aquela mensagem, propor aquela ideia, aparecer naquele lugar. E talvez você até chegou perto de fazer essas coisas. Porém, toda vez que você pensa em fazer isso, aparece algum motivo para você adiar. Sempre tem alguma coisa. Sempre não é a hora certa. A história que você conta para si mesmo é que você é preguiçoso ou introvertido demais, ou que simplesmente não estava afim. E eu quero propor uma outra leitura sobre essa visão. Seja assistindo ou não esse anime, você já deve ter ouvido falar do nome: Neon Genesis Evangelion. E tem um personagem nele, chamado Shinji Ikari. O Shinji ele é o protagonista, certo? Ele tem 14 anos, ele foi convocado pelo pai para pilotar um robô gigante e salvar a humanidade. Foda pra caramba essa premissa. Só que o Shinji, ele não age como um herói, certo? Ele foge, ele trava, ele fica paralisado, enquanto o mundo literalmente desmorona ao redor dele. Em vários momentos ele é explicitamente capaz de fazer o que precisa ser feito, e ele não faz. A reação padrão de quem assiste pela primeira vez é muita frustração, certo? Você tem um robô, você tem o Shinji, você tem a história, só que nada acontece. Porém, eu tenho certeza que o autor ele não fez o Shinji assim por acidente, certo? Ou por causa de um roteiro fraco. O Shinji é uma representação quase clínica de uma coisa específica: o medo de se expor ao julgamento dos outros. E cara, eu sei muito bem como isso funciona. Provavelmente você também sabe, a maioria das pessoas sabe. A maioria das pessoas se identifica com isso, não por preguiça, covardia. É só o medo de tentar e ser visto tentando, tipo, não... sabe, você entende? Você pode até saber exatamente o que falar, exatamente o que fazer, mas você tem medo de fazer na frente das pessoas. E não necessariamente o medo de falhar fazendo, mas só o medo de ser visto fazendo alguma coisa. Isso é foda. Medo das pessoas te verem, de as pessoas verem você de verdade, com seus erros, suas limitações, suas necessidades. Esse é o medo. E aí a gente tem um mecanismo por trás disso, certo? Existe uma diferença entre você não querer fazer uma coisa e ter medo de fazer. O não querer, ele é neutro. Você avalia, decide que não vale a pena e segue em frente, sem peso. Já o medo, ele é diferente. Com medo você quer fazer o que você quer. Às vezes você quer demais, só que o querer fica bloqueado por uma camada de antecipação, certo? De uma ansiedade. Especificamente, você fica pensando o que as pessoas vão pensar de você. O Shinji, ele quer a aprovação do pai dele, ele quer ser aceito pelos outros pilotos, ele quer ser visto como alguém que importa. Mas toda vez que ele tá na iminência de agir, aparece a pergunta que paralisa ele: e se eu tentar e não for o suficiente? Porque se você não tenta, você nunca vai descobrir se você é ou não o suficiente. Certo? A possibilidade, ela fica intacta. Você não tem que confrontar aquela incerteza, certo? Ela só fica só na sua imaginação. Então aquela possibilidade, ela nunca é testada, ela nunca é destruída. Então evitar isso é uma forma de proteção, mas é uma proteção que aprisiona você. As formas como isso aparece sempre são variadas, certo? Não é só, eu marquei de ir pra um lugar e eu vou cancelar os planos. Ou eu quero fazer uma coisa, falar uma coisa, mas eu vou simplesmente ignorar e não falar e passar direto. Você começa uma coisa e faz pela metade. Você entrega um trabalho e antes que alguém critique, você mesmo fala que não tá muito bom. Você fala que fez com pressa. Você mesmo se antecipa do julgamento, certo? Para que você controle a narrativa, para que você não sofra. E se alguém disser que tá ruim mesmo, a crítica do outro não vai ter poder sobre você, porque você já se antecipou. Você evita situações onde você não tem controle do resultado, prefere ambientes conhecidos a pessoas imprevisíveis. Você prefere cenários onde você já sabe mais ou menos como vai ser recebido, certo? Não porque você é acomodado, mas porque o desconhecido ele carrega a possibilidade de rejeição. E a gente não gosta de rejeição. Você tem opiniões, mas você não defende elas até o final. Na hora que alguém te pressiona, você recua. Não porque você mudou de ideia, porque defender até o fim significa exposição, e exposição significa julgamento. O Shinji ele faz tudo isso, ele pilota, mas ele tem os receios internos que garantem que se der errado,
Ele pode dizer que nunca se comprometeu de verdade. É uma proteção que também é uma prisão. E abaixo de tudo isso a gente tem medo, certo? Medo de rejeição. É o medo de uma conclusão específica que você teve na sua cabeça. Não é medo de que a situação dê errado, é medo de que, se der errado, isso prove alguma coisa sobre você. Que você não é o suficiente, que havia um motivo para ser deixado de lado antes, que a suspeita que você carrega sobre si mesmo, aquela que você nunca disse em voz alta, é verdade. Essa é a aposta que é feita na sua cabeça toda vez que você evita alguma coisa. Evitar protege você dessa confirmação. Evitar protege você das suas suspeitas. É por isso que a lógica faz sentido internamente, mesmo quando externamente parece algo idiota, irracional. O Shinji, no episódio mais perturbador do anime, ele fica preso dentro da própria mente dele. E o que aparece lá não são monstros de fora, certo, do mundo. São as próprias convicções sobre o que ele vale e o que acontece quando as pessoas veem ele de verdade. É a cena mais honesta do anime, e é uma das mais desconfortáveis de assistir, porque é difícil a gente não se reconhecer em algum pedaço daquilo que tá acontecendo. E é importante deixar claro que não tem uma solução fácil, certo? Eu não vou encerrar esse vídeo com 3 passos para superar o medo de rejeição, porque eu também não tenho esses passos. O que eu consigo dizer é que reconhecer esse mecanismo já é alguma coisa. Porque quando você cancela aquele plano, quando você não manda aquela mensagem, quando você entrega o trabalho pela metade e já se antecipa a crítica, se você conseguir pausar e perguntar o que exatamente você está se protegendo, você começa a ter uma relação diferente com aquele padrão, com aquele sistema instalado na sua cabeça. Ele não vai desaparecer, mas você vai parar de confundir proteção com preferência, com escolha. Você fica confundindo introversão, certo? Comportamentos introvertidos com medo. Pare de chamar de introversão o que às vezes é medo. Pare de chamar de preguiça o que às vezes é uma aposta que você está fazendo inconscientemente sobre o seu próprio valor. O Shinji, no fim do anime, tem um momento que ele é forçado a encarar exatamente essa questão, certo? O que acontece quando você para de evitar e deixa as pessoas te verem de verdade. A gente tem que ser honestos sobre a gente mesmo. Temos que ser honestos com o que nós somos, o que nós queremos, qual a visão de mundo que nós temos. Se as pessoas já acharem bonito, ótimo. Se não acharem, qual a diferença? Você tem que ser honesto sobre si mesmo e aceitar quem você é. Aceitar suas crenças, aceitar no que você acredita. Porque, por mais que você ache que as coisas que você pensa são super importantes e super incríveis, a maioria das pessoas vai ignorar. Então, não tem por que ter esse medo. Eu falo por experiência própria, eu não sou o cara 100% ainda que diz tudo o que pensa, mas eu tô trabalhando nisso. Esse vídeo foi justamente uma forma de organizar os meus pensamentos sobre esse assunto. Falar a sua opinião, falar o que você pensa, não vai destruir amizades, destruir a família, certo? As pessoas vão falar, nossa, que pensamento idiota, ou nossa, você pensa desse jeito. No outro dia, ninguém nem vai lembrar. Não tenha medo de se expor, certo? Não deixe o seu cérebro ativar um mecanismo de defesa. Se exponha. Deixa o pensamento sair. Deixa o que você quer falar fluir. Isso vai ser muito importante pro seu eu de agora e pro seu eu do futuro. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Próxima semana tem mais um vídeo. Até lá.